Mais uma vez, com muito prazer, cá estou, Alisson Calil Cordeiro, recebendo gente boa na bancada, Momento Neurosaúde com um novo episódio. Com muito prazer, mais uma vez, quero dar as boas-vindas ao nosso querido Dr. José Guilherme Amorim. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Olá, Alisson, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Olá a todos e muito obrigado aí pela atenção aí que eu tenho recebido, né, e o carinho aí que as pessoas têm respondido a gente com as dúvidas. É muito legal, né? A gente tem percebido uma interatividade muito bacana das pessoas com esse conteúdo que a gente tem feito aqui de forma tão despretensiosa, né? O doutor tá em Cornélio Procópio, a gente dá aquela chamadinha nele, aquela convidada, né? Doutor, como é que o senhor tá hoje? Pode dar um pulo aqui pra gente falar a respeito de algum assunto importante. E isso tem sido muito bem aceito pela nossa audiência, principalmente, repito aqui o que eu já disse no episódio passado, pela profundidade, pelo carinho que o doutor trata essa argumentação que ele traz aqui para essa bancada, falando sempre fora daquele dialeto mediquês, né? Falando sempre de uma forma que a nossa audiência entende muito bem. Então, tenho certeza que todo esse carinho com a geração desse conteúdo tem sido aí o norte, né? E principalmente o motivo de todo esse sucesso. Doutor, hoje eu gostaria de falar a respeito de uma situação muito corriqueira, né? Infelizmente, a gente tem aí, cada qual tem um caso desse, certamente na sua família ou na sua, no seu rol próximo, né, de amizades, aí, de convivência, que é o caso das pessoas que são acometidas pelo AVC, não é? A AVC, ele é uma sentença de uma vida que vai ser vivida com limitações, ele é uma situação transitória, ele é uma condenação. Como é que você pode falar para a gente de uma forma bem abrangente, principalmente no sentido de desmistificar e não assustar as pessoas que tiverem com esse diagnóstico, com esse quadro? Pois não. Alisson, realmente o AVC ele assusta muito, né, quando a gente tem, na maioria dos casos, um resultado grave, uma paciente aí que acaba desenvolvendo um déficit assim, incapacitante, tá? Mas não necessariamente todos os pacientes que são acometidos por um AVC, ou AVE, né, tecnicamente, mas vou falar o AVC que as pessoas estão mais acostumadas, ele vai sofrer a vida inteira com aquilo, nem sempre vai deixar uma sequela permanente, e porque existe uma diferenciação muito importante, né, dos tipos de AVC. Na verdade, a gente fala de uma forma genérica, mas existem diversas formas de que o cérebro seja acometido por um tipo de um acidente vascular cerebral. A primeira diferenciação grande que a gente tem que ter em mente existem dois tipos básicos, que é o AVC isquêmico, e que isquemia, né, um termo técnico da medicina que significa quando não chega sangue. O sangue foi obstruído, a circulação sanguínea parou, né, de chegar ali no destino final, por exemplo, no cérebro. Então, o AVC isquêmico ele tem suas características, e o outro grande grupo são os AVCs hemorrágicos, que também ele tem várias características que a gente vai detalhar aos poucos aqui. Mas, de uma forma geral, o que a gente pensa, a maioria dos pacientes pensa, fala, o AVC, geralmente as pessoas lembram mais do isquêmico. Né? Então, dentro do AVC isquêmico, depende muito de que ponto ele pega o vaso. Se ele pega logo no começo do vaso, ele acomete mais cérebro. Se ele chega mais no final, ele acomete menos, porque é como se fosse uma árvore ali, as raízes se ramificando. Então isso aí também já muda muito o prognóstico e as sequelas. Quer dizer, quanto menos ele andar, menos maléfico ele vai ser. Teoricamente. Porque o nosso cérebro depende também da região que acomete. Perfeito, então, entendido. Mesmo que você tenha um AVC que ele tem 1 milímetro de extensão, mas se for no tronco cerebral, as sequelas são realmente importantes. Se for no córtex, né, na parte mais alta, ali nem sempre vai deixar uma sequela evidente, ou o paciente vai sofrer com aquilo. E muitas vezes, né, o paciente quando chega no consultório, eu vejo tomografia e o paciente leva uma vida absolutamente normal, né, sem nenhum tipo de déficit permanente por conta daquele AVC. Então, depende muito disso. Então, sentiu alguma coisa diferente, o que a gente bate sempre na tecla, procure um atendimento médico, procure um especialista, né, alguém de confiança, e vai tirar a dúvida do que aconteceu, né, porque nem sempre aquilo vai impactar sua vida de uma forma negativa. Outro grande grupo, né, de acidentes vasculares cerebrais são os hemorrágicos. E os hemorrágicos, eles são muito diferentes com relação a que região do cérebro que sangrou. A pessoa fala, doutor, mas como assim? Por exemplo, a gente tem no cérebro a meninge, só que existem 3 meninges, tecnicamente.
E o sangramento pode ocorrer entre cada uma daquelas camadas. Depende muito do que levou a acontecer o tipo de acidente. Então, pode sangrar dentro do cérebro, no parênquima cerebral, pode sangrar em volta dele e pode sangrar entre essas membranas, né, que são as meninges. Uma situação muito comum, um acidente hemorrágico, por exemplo, o paciente está jogando futebol ali, bate a cabeça. Um trauma, não é? Um trauma, traumático. Aí ele, às vezes, desmaia um pouco no campo, volta, vai para casa. O pessoal, vai no médico, tudo. E eu já presenciei situações trágicas assim, o paciente não foi. Quando chegou em casa, de repente o paciente começou a afundar ali, ficou sonolento, comatoso, foi parar no hospital, tinha um AVC, que a gente chama de extradural, é gravíssimo, cirurgia, indicação de cirurgia praticamente de emergência em quase todos os casos. Outra situação, por exemplo, às vezes o paciente tem um trauma leve, isso é muito comum em pessoas mais idosas, bate a cabeça de leve e até esquece, o paciente não dá muita importância. Só que ao longo dos meses, aquele pequeno trauma ele pode romper uma veia, que ela é muito lenta, e aquele sangramento só vai se manifestar dali 2, 3 meses. É uma doença de menor morbidade, os pacientes geralmente tratam, ficam muito melhores, né? Mesmo sendo idosos, mas geralmente vai se manifestar dali a 2, 3 meses e o tratamento é por microacessos, uma trepanação, né? Que é só um furinho, consegue resolver. Uma outra situação totalmente diferente, né, são os sangramentos que ocorrem por rompimento dos vasos de um espaço muito particular no cérebro que é chamado de hemorragia subaracnoide. Comumente a gente escuta assim, quando rompeu um aneurisma no cérebro. Então os aneurismas cerebrais, eles levam, geralmente, não são todos, mas a esse tipo de hemorragia, que ela tem esse nome técnico, né, que é subaracnoide. Mas esse tipo de sangramento, né, só para a gente deixar todos familiarizados, são aquele tipo de sangramento do aneurisma cerebral, mais comum. Esse aí, a gravidade dele, às vezes não é nem pelo volume de sangue no cérebro, mas é pela irritação que ele causa no cérebro e pode ter situações, desfechos mais graves. Então, é um caso assim, extremamente importante, né? E geralmente o paciente é o sintoma, né? E aí o paciente fala, Tom, mas o que eu tenho que pensar? Como que eu tenho que ficar alerta com isso? O paciente às vezes tem uma dor de cabeça muito importante. Geralmente é a dor de cabeça que é mais importante da vida. Então tá ali trabalhando, tá fazendo atividade, de repente aquela dor fica ali, incomoda. E muitas vezes o paciente foi no outro dia fazer uma tomografia e tá lá. Esse tipo de sangramento vai fazer um estudo, às vezes tem um vaso que rompeu, faz o tratamento, muitos casos, graças a Deus, levam a vida normal, mas é sempre de extrema gravidade, precisa ir para um hospital e geralmente fica internado para fazer o tratamento, tá? E é muito importante, doutor, a gente dar a atenção devida a essa situação. Por exemplo, a sinalização de uma dor de cabeça importante, ou a maior dor de cabeça da vida, como o senhor acabou de descrever para a gente. Existe um intervalo útil onde qualquer tipo de procedimento vai ter um alcance e um resultado muito maior, que são as 4h30 que o senhor citava em off para a gente. É importante falar a respeito disso, não é? Muito importante, Alisson. Então, assim, por exemplo, nos casos dos AVCs isquêmicos, né, quando o sangue não chega, existem linhas de tratamento hoje, né, tanto para dissolver o coágulo, vamos falar assim, quebrar o coágulo, ou às vezes para remover ele mecanicamente. Mas a gente tem um tempo hábil, né, que o cérebro suporta, né, aquele período sem sangue circulando nele. Então, essa linha hoje é definida em torno de 4h30, desde o momento que o paciente sentiu o déficit, teve ali o déficit neurológico até o momento do tratamento. Então, por exemplo, o paciente está conversando, de repente não consegue falar, está tomando água, percebeu que paralisou o lado do rosto, paralisou a mão. Tudo isso são situações que classicamente são mais difundidas, né? Mas qualquer outra situação pode ser uma manifestação do AVC, até uma crise convulsiva, por exemplo. Tá certo, é tão interessante, né, doutor? A gente vai falando, vão surgindo ramificações, possibilidades dentro do raciocínio do que a gente pode questionar, né? E vem muita coisa interessante. Por exemplo, uma dormência comum e costumeira em um dos membros, seja superiores ou inferiores, ela pode ser associada, de repente, a algum tipo de AVC ou não?
Pode, até pode. A neurologia, a neurocirurgia, a nossa área, o nosso exame neurológico, a gente consegue falar o que a gente diz, topografar. É como se fosse um pensamento de um investigador ali achando exatamente no mapa de onde está vindo aquele problema. Porque o nosso cérebro é quase como se fosse um mapa tridimensional, é um mapa do nosso corpo. Então, pelo tipo de exame físico, a gente vai tirando ali informações, né? Até onde a gente fala assim, olha, essa lesão está no cérebro, essa lesão está na medula. Então, a gente consegue definir com grande precisão onde está vindo aquela falta de informação, né? Por que aquele membro não mexe mais? Por que está formigando? Por que o paciente não sente mais temperatura ou frio? Então, tudo isso a gente consegue determinar também com a grande precisão por meio do exame físico. Então isso auxilia muito a hora que a gente vai pedir um exame. Então falou, olha, esse paciente está com déficit, por exemplo, pode ter sido um AVC mesmo, vou pedir uma ressonância do cérebro. E isso já ganha muito tempo, né, na investigação e para definir o tratamento, como a gente falou, um quadro isquêmico, tem indicação às vezes de trombólise, então a gente tem o delta T ali de tempo, né, que é o intervalo de tempo, ou o paciente teve um sangramento, vamos calcular o volume de sangramento, precisa de cirurgia, nem todos precisam de cirurgia. Muitas vezes a gente pode deixar, o que a gente fala assim, o próprio organismo vai reabsorver aquele sangramento, sabe? Então, todo esse estudo técnico, o neurocirurgião, o neurologista, eles conseguem, né, passar para o paciente para ter o melhor tratamento possível para que ele mantenha a qualidade de vida, né, a sua autonomia, né, e siga a sua vida aí mesmo. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a ter uma situação dessa, né? Doutor, dentro da incidência de acontecimentos do AVC, você me falava aí que majoritariamente as situações do tratamento elas não passam por intervenções. Eu tinha justamente a impressão contrária. Eu achava que para resolver um AVC teria que acessar a região para poder dar um resultado satisfatório. Então é mais uma coisa que a gente culturalmente pode desmistificar aqui através da sua colocação. A maioria, em números, estatisticamente, das questões para a solução do AVC não passam pela intervenção, é isso? Então assim, a avaliação do risco e do benefício, por exemplo, do tratamento neurocirúrgico, hoje ela é muito bem definida, óbvio que nenhum parâmetro nosso na neurocirurgia é absoluto, né? Então, mas a gente temos valores de volume de sangramento, regiões do cérebro, né? Por exemplo, a gente tem se tiver um sangramento na região que a gente chama de supratentorial, é diferente do sangramento na região da nuca, que a gente chama aqui infratentorial. Tudo isso para a gente muda muito. Então o volume de sangramento de 3 ml nessa região maior aqui é diferente de um sangramento de 3 ml na nuca, né? Então isso muda a nossa conduta, muda o tipo de perspectiva que a gente vai ter em relação à evolução do paciente, ou ele tem uma evolução mais favorável, essa evolução é menos favorável, a idade do paciente, então tudo pesa para a gente definir, olha, vai passar por uma intervenção cirúrgica, vamos fazer um manejo nesse paciente clínico, vamos observar ele durante uns dias no hospital. Então, mas a maioria dos casos, nem todos vão acabar passando por um tratamento neurocirúrgico. Então, doutor, tem essas especificidades aí que você falou a respeito. Mais uma coisa que é regra, e o que eu percebo que ela pontuou todas as suas argumentações aqui nos mais diferentes assuntos que a gente tratou dentro do Momento Neurosaúde. A gente tem que ter absoluta atenção aos sinais do nosso corpo sempre, não é isso? Sim. O nosso corpo ele vai dar informações. Nós temos que valorizar isso. Principalmente na nossa área, a gente, às vezes, até o próprio paciente, às vezes os familiares, pessoas para falar, mas a pessoa está simulando, vamos dizer assim, né? Então, os sintomas eles confundem muito, sabe? Eles podem confundir muito, até o pessoal técnico especializado. Sempre que tiver a dúvida, tem que ser investigado, sabe? Então, eu sou muito partidário, temos que investigar. O paciente está com sintoma, está com a queixa, vamos utilizar do que a gente tem, né? Os exames complementares, desde que bem examinado, e a gente lança a mão para tirar a dúvida do paciente e não deixar passar uma situação que, às vezes, um tratamento de rotina nosso poderia garantir aí uma qualidade de vida para o paciente.
Sem dúvida nenhuma. Doutor, mais uma vez gostaria de deixar o tempo à sua disposição para a conclusão desse assunto importantíssimo, muito bem fundamentado. Eu acho que a gente conseguiu colocar muita informação à disposição da audiência e, acima de tudo, colocar aquela pulguinha aqui para as pessoas, acima de tudo, respeitarem os sinais aí do corpo, né? E, claro, sempre consultarem o seu médico especialista ou geral na situação que ele tiver envolvido sempre, não é, doutor? Sim, pessoal, acho que é muito importante isso que o Alisson abordou aqui, né? Então, os sinais, os sintomas do nosso corpo, tremores, fraquezas, às vezes o paciente chega lá, não estou mais conseguindo segurar um copo de água. Poxa, isso é importante, tá? Formigamentos que às vezes não sentia antes, dores de cabeças, né? E até coisas que a gente não consegue falar porque são muitos detalhes, mas, por exemplo, alterações visuais, às vezes o paciente começa a ter uma visão dupla, né? Isso são sintomas importantes para o neurocirurgião, né? Para o neurologista, para qualquer médico de uma forma geral, e devem ser sempre investigados. Tá? Deve sempre ser levado em consideração, ser passado em consultas médicas, né? Para a gente é uma informação técnica importante, né? Para definir, né, o diagnóstico e o melhor tratamento. Tá certo. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza costumeira em atender as nossas solicitações para esse papo bacana que está realmente reverberando, né? Não pelas redes sociais apenas e simplesmente, mas também, principalmente pelo Dial, porque eu tenho certeza que um papo bom desse aqui, a pessoa está ouvindo, ela vai ficar ligada no rádio, ela vai querer saber detalhes e, acima de tudo, e o que é o mais importante, ela vai aplicar na sua rotina, vai cuidar do pai, vai cuidar da mãe, vai saber como é que tá o filho, como é que tá a tia, como é que tá a avó e colocar esses cuidados que são muito importantes aí no seio da família e que certamente foram despertados aí pela sua argumentação. Obrigado, um abraço e até a próxima, viu? Obrigado, do Alisson. Obrigado a todos e, mais uma vez, obrigado pelo Neuro Saúde, aí, por esse espaço aí. Um grande abraço. Tá certo. Doutor José Guilherme Amorim, falando aqui pela Líder. Um abraço aos amigos aí dos radiojornais. Muito obrigado a você que está na audiência, né? Você que está acompanhando a gente pelas timelines aí, pelo feed do Insta, pelo Face, pelo YouTube também. Seja muito bem-vindo, muito obrigado e a gente vai estar junto na próxima. Um abraço e até lá.